Olá pessoal, estamos aqui no Take Único Temático. Hoje vamos debater aqui sobre She-Ra, uma personagem dos anos 80, em comparação com a atual série da Netflix. Vamos aqui então fazer algumas impressões, alguns devaneios, alguns debates para tentar problematizar a partir das questões de gênero. Então, She-Ra! Pela honra de Grayskull, não é? Vamos lá! Pela honra de Grayskull! Talvez fazer assim algumas comparações mais básicas, mas assim de grandes, né, matrizes aqui. Olhar a She-Ra hoje, pra gente que cresceu com a She-Ra, eu acho que é um conflito, né? A gente pode ficar meio assim na dúvida. E do que se trata? A gente tem um distanciamento um pouco da versão que está sendo apresentada agora com aquela que a gente consumiu lá nos anos 80, que foi reprisada nos anos 90 também. Tem uma diferença muito grande, esteticamente falando. Estética, principalmente. Né? E até o direcionamento que a narrativa ela ganhou. É da narrativa, do conteúdo, né? Talvez não vamos pegar a estética aqui para problematizar. O pessoal tem debatido, eu acho que nesse sentido eu concordo, né? Que há pelo menos uma tentativa de tentar problematizar, de tentar ser mais representativa essa estética. Sim. Porque a dos anos 80 era super magrinha, super loirinha, super Bem linda, perfeita, né? Perfeita. E aí, de fato, esse corpo representado da mulher lá, ele se torna um sistema opressivo, né? Porque ele vai oprimir, porque ele vai ser o ideal de beleza das meninas dos anos 80 e 90, o que hoje na série, então, ressignificada, né, com todo esse processo de releitura, não tem, né? Porque a gente até tem uma outra princesa cintilante mais gordinha, né? Mais bonita. Então a gente tem um panorama muito maior de representação das mulheres. Você não tem só um modelo de mulher, você tem vários modelos de mulher. E aí, isso é o ponto positivo que a gente pode colocar. É a preocupação em ter mais espaço de representatividade, não só das mulheres, como para ter personagens também homoafetivos, relações homoafetivas sendo representadas. Então isso seria o positivo. Tem uma diversidade. Conseguimos! É desse jeito que se faz no mar! Excelente trabalho. Bom trabalho, meninas. Tô pronta pra outra. Isso é tão maravilhoso! Se bem que eu acho que o arqueiro dos anos 80, a gente também poderia problematizar, né? Bom dia a todos. Vamos ficar na She-Ra. Mas de fato, né? Então, se a gente tem uma visão de mundo da She-Ra dos anos 90 muito, digamos, elitista, muito branca, hoje a gente tem, então, mais plural. Eu acho mais que diversidade. Isso é bacana. Só que uma coisa, assim, que me deixa angustiada, por exemplo, olhando a She-Ra dos anos 80, toda a construção narrativa parece de um mundo adulto. Exatamente. A voz dela, a postura dela. Esteticamente, ela é uma adulta. E hoje uma não, adulta, né? eu chutaria ali na casa dos 30 anos. Né? Eu sou a Dora, a irmã gêmea de He-Man e defensora do Castelo de Cristal. Este é Espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse: pela honra de Grayskull! Eu sou She-Ra! E a gente tem hoje um adolescente. Exato. Com atitude de adolescente, infantil, uma narrativa infantilizada no geral. Até nos traços também, né? Nas expressões. As histórias são bobinhas e quando se tenta fazer uma coisa mais profunda, vamos colocar assim, trabalhando com a questão psicológica, questão da amizade e tudo mais, não convence. Pela honra de Grayskull! Pela honra de Grayskull! Honra de Grayskull, blá blá blá.
Nos anos 80, a gente tinha então a distinção entre a She-Ra e a Adora, que eram duas personagens muito distintas. Sim. E a She-Ra assumia um papel de salvadora. Claro, tinha os grupos da rebelião que também lutavam contra a escravidão, lutaram contra toda a repressão que estava acontecendo ali. E isso era interessante porque nela se concentrava um ideal de esperança, um ideal de libertação daquela situação terrível. E hoje, né, na releitura, né, na nova produção, a gente pode dizer talvez assim, né, a personagem ela não é em si a salvadora, porque é a união dessas princesas que vai promover, no caso, uma contestação, uma briga. E ela não tem uma identidade secreta. Ela não tem uma identidade secreta, que é um impacto também ressignificativo para a atuação dela dentro desse contexto, né. Não pode ser. Era o que eu queria dizer. Mãe, conheça She-Ra. Majestade, agora eu estou aqui para me juntar à rebelião. Mas antes, precisa saber de uma coisa. Mãe, esta é a Dora. E isso era uma coisa que eu realmente, assim, eu cheguei a olhar e tentar fazer uma comparação, embora talvez a gente não deva ficar comparando, assim, tão diametralmente, né? Mas nos anos 80, a She-Ra foi inventada como uma alternativa ao He-Man, e ela foi colocada, ela foi sequestrada, então, né? Separada quando era criança do irmão gêmeo. Aquela historinha. Interessante a trajetória dela, porque ela se torna chefe da guarda do grande mal da história. Isso, né? ela é capitã da guarda. Exato, então aí ela tem uma função e ela não estava percebendo a sociedade onde ela estava e né, quando se começa a trajetória dos anos 80, ela vai se dando conta do sofrimento do povo, vendo o povo sendo escravizado pelo pessoal do exército que ela comandava, e aí ela se choca e aí ela faz uma ruptura, ela faz uma opção por estar do lado da rebelião. Então eu acho que essa característica política dos anos 80, ela é muito forte, muito presente e muito impactante, especialmente pra gente que é criança e tá vendo lá realmente uma salvadora, uma heroína super politizada, né? E super assim atuante. Eu vou estar do lado da rebelião. E ela é convincente. Ela é convincente. Ela é convincente. Essa agora não é tão... Talvez agora eles enfatizaram aspectos mais, digamos assim, de individualidades, da amizade, da parceria, do estar junto. Eu acho ela também menos segura. Ela não tem aquela firmeza que a Adora dos anos 80 tinha. Exato. Claro que aqui a representação, então, a gente vê uma representação de alguém se formando ainda, crescendo, de uma criança, adolescente que vai tendo as suas escolhas, vai conhecendo e também vai optando por se relacionar com outras pessoas que não também da equipe do exército ali. E você lembra que, tanto no He-Man como na She-Ra, tinha aquelas lições morais, né? A gente ria, mas todo mundo assistia. A gente espera até o finalzinho pra poder... A gente tinha aquelas lições morais. A história de hoje era sobre confiança. Leva-se muito tempo para se adquirir confiança. E uma simples mentira pode destruí-la num minuto. Ted e Kyle descobriram isso. Mesmo quando fizeram alguma coisa errada, é melhor dizer a verdade. Até logo. Até a próxima. Não tem nessa versão nova. Ela se dilui ali no meio. Não é, a mensagem ela não é mais direta. Ali era uma mensagem direta. É verdade. Mas assim, na primeira temporada agora, quando as princesas ganham no final, elas ganham porque elas conseguiram se unir apesar das diferenças, né? Porque cada uma tem um jeito, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem suas vontades. E quando elas conseguem se unir, e aí é engraçado que todas elas têm poderes, né? Quando elas resolvem se unir, aí elas conseguem lutar e derrotar a grande ameaça. Mas essa grande ameaça, eu acho que ela não tem essa característica política, parece uma coisa muito mais externa, uma coisa mais superficial, né? Embora se tenha uma preocupação muito maior na identidade de cada personagem, de apresentar essa diferença, essa pluralidade, que nos anos 80 não tinha, né? Nos anos 80 era muito mais padrão, mas agora, então, a gente tem essa diversidade, mas é uma diversidade que talvez ela tá mais no mundo, então, de uma ficção, vamos dizer, que daria pra dizer assim? As princesas estão unidas, bem do jeito que deveria ser. O que me diz? Pronta pra acabar com isso? Achei que não ia perguntar. Tamo junto. Vamos logo com isso. Mas e tem outra coisa também, até a questão dessa união entre as princesas, essa sororidade toda, ela tem uma rachadura, né? Porque uma delas vai virar as costas, vai trair. E não é bem claro por que ela faz isso. Ela vai trair porque ela coloca a ciência em primeiro lugar. Poxa,
Quer dizer, você vai trair o seu grupo porque o laboratório do outro é melhor. Foi uma coisa meio estranha. Então, eu acho que a questão narrativa, ela pecou muito. Ai, eu não sei como explicar. Eu não gostei da estética. Não me agradou. Mas a narrativa foi pior. Porque a estética não agradando, tudo bem. Mas se a narrativa for boa... Porque às vezes eu fico pensando assim, essa questão estética, porque assim, a gente é de outro tempo, né? E aí talvez a gente tá, né, com as memórias emotivas. E era um estilo diferente, quer dizer, o estilo de animação da She-Ra era o mesmo dos Cavaleiros da Galáxia. Exato. Era o mesmo do Cavalo de Fogo. Exato. Era um tipo de... As animações faziam muito sucesso na época. Exatamente. Eles voltaram! Princesa Sarah! Princesa! Que bom ver você, princesa. Obrigada, Alvinar. Frutos, você é uma gracinha. Acho que talvez assim, pensando na dos anos 80, eu acho que ela tem que merecer essa crítica desse olhar feminista, que questiona essa estética, que questiona essa representação, esses corpos representados, mas eu acho que também a gente tem que olhar pra narrativa enquanto esse elemento político que tinha lá, assim, essa presença de uma estrutura, de algo bélico, de algo econômico que estava muito presente. E também essa representação que eu acho que é interessantíssima, das crianças verem uma figura adulta, né? A dublagem em português eu acho que era fabulosa, porque eu consigo lembrar até da voz da She-Ra presente, ressoante, e como uma mulher firme, uma mulher assim, que tava lá, até tinha um senso de humor, porque ela tinha todas aquelas transformações com laço, né, escudo, e aí ela fazia assim humor assim com os inimigos dela, assim. Está procurando alguém? Então você quer dançar. Com prazer, mas eu escolho a dança. Não fiquei parado. Capture! Capture! Não, eu não! Capture ela! Que eu acho que era muito interessante, assim, que era uma outra lógica diferente. Então essa representação de uma adulta, né, de uma mulher adulta, num contexto realmente político e lutando, sendo realmente uma noção de salvadora, é algo que foi modificado na perspectiva atual, né? Que a gente não tem mais a única salvadora, tu tem uma união, então, de pessoas que vão lutar. Rebelião. Uma rebelião mais coletiva, que é interessante. Mas o elemento dessa coletividade, por aquilo que elas lutam, parece que ficou mais fraco ou diluído. Mas ela ainda tem aquela função de simbólica, porque a partir da chegada dela, a rebelião vai ganhar um novo gás. Sei que não tem motivo algum para confiar em mim, Majestade, mas eu vi com os meus próprios olhos as atrocidades que a Horda tem feito com a população de Etéria e estou pronta para lutar contra eles. Se me der uma chance, eu sei que posso ajudar a rebelião a virar o jogo nesta guerra. Então ainda tem essa faísca, essa coisa, mas não é o mesmo. Por quê? Porque o tempo todo mostra uma She-Ra que está aprendendo a ser She-Ra. Cintilante, olha, eu não sei se eu consigo simplesmente virar a She-Ra. Só me transformei quando tinha alguém em perigo e fiquei meio fora de controle da última vez. Ainda tenho que descobrir como isso funciona. Onde está a dificuldade? Espada, palavra mágica, She-Ra. O que a princípio não seria ruim, né? Porque a gente também vai aprendendo, pegando aqui a Simone de Beauvoir, aprendendo a ser mulher, né? O aprender a ser é interessante. Mas aí tem um contraste muito grande com aquela dos anos 80, que era uma mulher formada e que tinha as convicções e que, apesar de até ter algumas inseguranças, ela ainda era uma pessoa mais decidida. Ela é o tempo todo indecisa. Eu quero fazer a coisa certa, só que eu não sei o que é certo. E uma coisa bem interessante, assim, que lembrando agora, a She-Ra dos anos 80, ela renega a monarquia. Porque ela é princesa, ela poderia voltar, né, pro mundo, né, da onde ela nasceu. Ficar lá com o rei e a rainha, ser uma princesa de verdade. Ela renega o ser princesa pra estar junto com a rebelião.
Porque ela diz, ó, enquanto a minha missão... Ela é uma revolucionária. Não for terminada, eu não vou voltar. Eu só vou voltar quando eu tiver cumprido a minha missão, meu objetivo. Ouça seus gritos. É bom saber que estão felizes. E quanto a você, Mana? Você também está feliz? Sim e não. Eu acredito que você não vai voltar à Eternia comigo, não é mesmo? Eu não posso. Hordak tem razão. Uma batalha não significa toda guerra. Etéria está em guerra e eu sou útil aqui. Pelo menos por enquanto. E essa aqui, na verdade, tem uma reafirmação da monarquia. Ela, na verdade, ela compartilha com as princesas, ela tá ali junto naquele ambiente. Não há um questionamento da estrutura monárquica, né? Porque a gente tem toda uma romantização da monarquia como se fosse detalhe, a melhor coisa. nos anos 80 ela era uma princesa por direito. Essa, bom, a gente não sabe o que é que vem pra frente, mas até agora ela só é considerada princesa porque ela é a She-Ra. Então, levante-se. A rebelião aceita a sua aliança. She-Ra, princesa do poder. Bem-vinda, Lua Clara! Mas agora pra valer. Então, gente, acho que seria isso, assim, algumas provocações. Eu não ousaria exatamente comparar as duas perspectivas, porque eu acho que são diferentes. Procura no YouTube a animação antiga. Da She-Ra pra dar uma olhadinha, quem tiver curiosidade. Eu acho que talvez não só... Mas acho que é interessante resgatar a She-Ra dos anos 80 como uma tentativa também dessa politização, dessa crítica à monarquia, embora com essa limitação estética do corpo, e hoje talvez com um processo de identidade não necessariamente tão politizado nesse sentido sistêmico, né? Talvez a política hoje ela se tornou mais do indivíduo, da minha afirmação, da minha diferença. Isso também é importante, mas não tá dialogando, acho que, com o contexto de crítica social que tinha nos anos 80. Né? De repente a gente podia, quem sabe, fazer um equilíbrio, pegar essa parte boa dos anos 80, pegar essa diversidade dos tempos de hoje, e quem sabe ter uma She-Ra, um He-Man, uma She-Ra ou um He-Man que seja mais como eu vou falar, representativo. Complexo, talvez também, né? Porque é interessante. Mas eu acho que sempre vale a gente conseguir refletir, além de simplesmente só gostar ou não gostar, né? Mas de tentar ver os impactos, as reflexões ou as estruturas que estão descritas nessas narrativas e nessas representações estéticas, né? Então, vamos de She-Ra. Então tá, gente. Valeu!